Imagine veículo de guerra da altura de uma casa de 2 andares, avançando mais devagar que alguém com pressa, coberto por chapas de ferro onduladas que pareciam ter sido arrancadas do telhado de um galpão velho. Não era cena de comédia, nem paródia. Era um tanque real, construído pela Nova Zelândia durante a Segunda Guerra. Tão desajeitado que, se os japoneses o vissem no campo de batalha, poderiam achar que se tratava de uma rendição disfarçada de blindagem. O tanque de Bob Semple entrou para a história como o símbolo mais inútil e, ao mesmo tempo, mais sincero do desespero. Uma máquina criada com patriotismo, mas sem a menor noção de como se fabrica equipamento para a guerra. Para entender como o país chegou a essa ideia, é preciso voltar ao começo. Em 3 de setembro de 1939, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. A Nova Zelândia, parte da comunidade britânica, fez o mesmo, sem hesitar, no mesmo dia. Para um país no outro extremo do planeta, a decisão soava nobre e simbólica. Uma nação com menos de 2 milhões de habitantes se preparava para ajudar a metrópole como na Primeira Guerra, enviar soldados, apoiar aliados e observar os acontecimentos de longe. Todos imaginavam a guerra como algo distante, quase abstrato. A realidade logo destruiu essa ilusão. A Nova Zelândia não possuía indústria militar, nenhum grande complexo fabril, nenhuma escola blindada, nenhuma linha de produção de armamentos. Todo o equipamento pesado vinha do Reino Unido, e enquanto o conflito parecia dos outros, ninguém se preocupava tanto. O exército era praticamente simbólico, alguns batalhões de infantaria, pouca artilharia e uns poucos aviões, úteis apenas para reconhecimento. Mas em 2 anos, tudo mudou. Paris caiu. A fortaleza de Singapura, a impregnável joia colonial britânica, ruiu. E em 7 de dezembro de 1941, o ataque a Pearl Harbor virou o Pacífico de cabeça para baixo. Em uma manhã, toda a região entrou em chamas. A frota americana foi devastada e as forças japonesas avançaram como uma maré. Ilha após ilha. Guam, Filipinas, Índias holandesas. Entre as bases japonesas e o norte da Nova Zelândia, restavam apenas alguns milhares de quilômetros. Pela primeira vez, o país sentiu uma ameaça real de invasão. Políticos e militares olharam o mapa e entenderam. Estavam indefesos. Sem tanques, sem aviação moderna, sem defesa costeira. Os soldados mais experientes lutavam no norte da África ou no Oriente Médio. Em casa ficaram recrutas, trabalhadores e fazendeiros. E os aliados não podiam ajudar. O Reino Unido lutava pela própria sobrevivência. Os Estados Unidos ainda se recuperavam do choque e a Austrália preparava sua defesa. A Nova Zelândia ficou sozinha, com o litoral exposto e ansiedade em cada casa. Os jornais falavam em guerra à porta. Nas escolas ensinavam como se esconder durante um ataque aéreo. Mulheres enchiam sacos de areia para barricadas improvisadas. À noite, voluntários vigiavam a costa com binóculos. O país vivia à espera de um desembarque que poderia acontecer a qualquer momento. E nesse clima de pânico surgiu a ideia. Se não podiam comprar armas, teriam de fabricá-las. Foi assim que entrou em cena o homem que viraria lenda. Bob Semple, ministro das Obras Públicas, político carismático, origem operária, homem de ação, não de teoria. Nunca serviu no exército, nunca estudou engenharia e muito menos projetou tanques. Mas tinha fama de resolver qualquer problema fazendo do nada alguma coisa. O governo deu a ele a missão: construir um veículo blindado usando apenas o que existia no país. Sem planos, sem materiais adequados, sem experiência. Apenas construir, e rápido. Semple encarou a tarefa como um desafio pessoal. Dizia: se não temos armas, vamos fabricá-las. Pior do que nada não fica. Não era arrogância, era a crença desesperada de que improvisação poderia salvar o país. Assim nasceu uma das ideias mais estranhas da história militar: transformar um trator comum em um tanque. No verão de 1940, quando a guerra já consumia a Europa, mas ainda não tocava o Pacífico, o governo da Nova Zelândia tomou uma decisão que entraria para a história como um exemplo de otimismo desesperado. Resolveram construir seus próprios tanques. Do zero. Sem projetos, sem especialistas, sem fábricas. E entregaram essa missão ao homem que mais acreditava no poder do entusiasmo: Bob Semple, ministro das Obras Públicas. Semple era uma figura carismática e contraditória.
Tinha experiência em estradas, minas e equipe de operários, e fama de nunca dizer é impossível. Nos gabinetes o chamavam de teimoso, na imprensa de simplório, e entre trabalhadores era apenas alguém que não tinha medo de pegar na pá se fosse preciso. Não tinha formação em engenharia, mas possuía a convicção de que agir era mais importante do que saber projetar. Quando foi informado de que o país não tinha um único tanque, apenas sorriu. Então construiremos. Se fazemos pontes, fazemos tanque também. Assim nasceu o projeto que depois viraria piada nacional. A base escolhida foi o trator Caterpillar D8, equipamento pesado de construção, comum em obras e pedreiras. Esses tratores já estavam nos depósitos, eram confiáveis e não dependiam de importação. Centenas e 27 cavalos de potência, quase 14 toneladas. Perfeito para uma fazenda, questionável para um campo de batalha, mas não havia alternativa. Semple raciocinou de forma direta. Se um trator anda na lama carregando terra, poderia muito bem carregar blindagem e metralhadoras. Não precisamos inventar nada, dizia. Revistam o trator com aço, instalem armas, e ele vira um tanque. O plano parecia convincente, sobretudo em meio ao pânico geral. Em sua visão, os tratores poderiam continuar civis e, em caso de alerta, transformar-se rapidamente em unidades de combate. Para um país pobre, aquilo parecia mágica. Barato, rápido, brilhante. No papel, sim. Na prática, desastre. O trabalho começou imediatamente. Não havia desenhos. Os primeiros esboços foram feitos em folhas de plantas de construção. A Nova Zelândia não tinha blindagem industrial, então usaram o que havia à mão. Chapas de aço onduladas, o mesmo material usado para cobrir armazéns. Espessura de meia polegada, cerca de 12 milímetros. As placas eram parafusadas e soldadas ao corpo do trator. Para dar mais rigidez, aplicaram outra camada do mesmo metal ondulado. Quando o protótipo saiu do galpão, os operários até aplaudiram. A massa de ferro parecia imponente. Mas qualquer engenheiro teria percebido, aquilo não era blindagem, era simplesmente revestimento. O tanque lembrava um grande barracão retangular sobre esteiras. O casco chegava a quase 4 metros, e a torre ia ainda mais alto. Um adulto alcançaria apenas metade da altura da lateral. A aparência era tão absurda que, ao vê-lo em um desfile, moradores acharam que fosse cenário de filme. Os jornais aproveitaram a ocasião. Ministro Semple apresenta o tanque que assusta não o inimigo, mas a própria equipe. Outros ironizavam. Se o inimigo não fugir do tiro, foge da risada. Mas Semple acreditava. Ia aos testes, posava ao lado da máquina, repetia sorrindo. Podem rir, o importante é que ele anda. E realmente andava. Devagar, aos solavancos, mas andava. E a lista de qualidades acabava aí. Os problemas começaram imediatamente. O centro de gravidade era alto demais, a máquina balançava a cada movimento. Nas curvas inclinava tanto que parecia prestes a tombar. O motor, pensado para a construção civil, não suportava o peso extra da blindagem. A velocidade não passava de 12 km por hora e em subidas caía para 6. Militares apelidaram a máquina de o terror mais lento já colocado sobre esteiras. Quando o protótipo foi apresentado ao exército, o clima ficou constrangedor. Os oficiais evitavam comentar, mas seus rostos diziam tudo. Um dos presentes anotou no diário: "Isso não é um tanque, é uma piada materializada." A imprensa não perdeu tempo. Fotos foram parar nas manchetes, com legendas variando de "Nosso novo milagre" a "O galpão que atira." A sociedade se dividiu. Alguns admiravam a iniciativa, outros viam puro vexame. Semple, porém, mantinha orgulho. Afirmava que a máquina inspiraria a nação e provaria que a Nova Zelândia podia ser autossuficiente. Os engenheiros, entretanto, sabiam que o projeto estava condenado. A blindagem não protegia nem contra armas leves, as esteiras não suportavam o peso e a altura absurda tornava o tanque uma mira perfeita. Um soldado comentou depois: "Se entrássemos no campo de batalha com esse monstro, o inimigo não atiraria, morreria de rir." Mesmo assim, a produção continuava. O dinheiro já tinha sido gasto, o projeto aprovado, o ministro satisfeito. Desistir significaria admitir fracasso. E em tempos de guerra, ninguém queria parecer covarde ou pessimista.
Assim, as fábricas continuavam montando caixas de aço que chamavam com orgulho de tanques. Quando os primeiros exemplares do tanque de Semple foram apresentados ao público, a reação não foi de admiração. Jornalistas se amontoaram no campo de testes, fotógrafos disputavam ângulos e o silêncio constrangido dizia mais do que qualquer manchete. Diante deles, estava uma máquina que parecia mais um galpão ambulante do que um veículo de combate. Com quase 4 metros de altura e chapas onduladas deformadas, parecia uma cenografia ruim de filme de guerra. Alguém comentou: se o inimigo não fugir do tiro, pelo menos tropeça de tanto rir. A frase rodaria os jornais por semanas. Os militares tentavam manter a seriedade. Eles precisavam decidir se aquilo tinha qualquer utilidade no campo de batalha. Os testes mostraram que a velocidade não passava de 12 km por hora, caindo quase pela metade em solo fofo. No asfalto, os solavancos eram tão violentos que os atiradores não conseguiam mirar. Cada tranco desviava o cano. As curvas eram ainda piores. Para mudar de direção, o tanque precisava parar completamente e girar no próprio eixo usando as duas esteiras, uma manobra que levava minutos. No combate, isso significava uma coisa só: morte. A arma principal escolhida por Semple foi a metralhadora Bren calibre 7,7 mm. Confiável, eficiente para infantaria, mas inútil contra a blindagem. O tanque recebeu 6 delas, 2 na frente, 2 nas laterais, uma atrás e uma na torre. Impressionava no papel, mas na prática pouco importava. Até um transporte blindado leve resistiria facilmente ao fogo. Sonhou-se com um canhão de 37 mm, mas não existia nenhum no país. E qualquer pedido ao exterior recebia a resposta óbvia: cada nação precisava das próprias armas. Para reforçar a estrutura, engenheiros acrescentaram chapas extras. Mas quanto mais espessa a blindagem, mais lenta a máquina. O motor esgoelava, esquentava, as esteiras rangiam sob a carga e o casco tremia como lata de conserva. Em cada irregularidade do terreno, o tanque balançava tanto que parecia prestes a tombar. Testadores brincavam dizendo que não era um tanque, mas uma girafa de ferro tonta. A culminação foi um teste público, com jornalistas, ministros e oficiais. Semple pessoalmente entrou na torre, de camisa branca e capacete de obra. Quando a máquina se moveu, o estrondo fazia o chão vibrar. Minutos depois, uma das esteiras quebrou. Enquanto mecânicos tentavam um reparo, os repórteres já escreviam manchetes. No dia seguinte, lia-se nos jornais: o tanque de Semple assustou o público, pelo barulho e pela aparência. O ministro tentou justificar dizendo que era apenas o primeiro protótipo, mas a reputação já estava selada. O exército então deu seu veredicto: usar o tanque como um ponto de tiro estático, ou seja, que ficasse parado e atirasse. Para um tanque, isso era praticamente um atestado de inutilidade. Mas cancelar o projeto seria admitir fracasso, e com a guerra em andamento, ninguém queria carregar esse peso político. A produção seguiu adiante, mesmo sabendo que não teria utilidade real. Para os soldados, estar dentro da máquina era um pesadelo. 8 homens espremidos numa caixa sufocante, que rapidamente atingia 50 graus. O barulho do motor era ensurdecedor e quase não havia ventilação. Não existia comunicação interna. Eles gritavam uns nos ouvidos para superar o ruído. As fendas de visão eram tão estreitas que quase nada se via. A orientação era no instinto e os disparos pelo som. Num dos testes, um metralhador brincou: se nos mandarem para o combate, vou levar uma pá. Pelo menos já cavo minha cova. A piada correu entre as tropas e logo o tanque ganhou o apelido de caixão ambulante. Mesmo assim, Semple continuava acreditando. Dava entrevistas afirmando que o país precisava de símbolos, não de perfeição. Nosso tanque prova que a Nova Zelândia pode se defender, dizia. E de certo modo estava certo. O povo via naquela massa de aço não uma arma, mas um gesto de teimosia nacional. Apenas os engenheiros sabiam que patriotismo não substitui física. Quando perguntaram a Semple se a blindagem resistiria a um tiro de canhão, ele respondeu: claro, desde que não seja muito perto. Um observador comentou depois: e ele falou isso sério. Assim, o tanque Semple virou uma espécie de espetáculo. Cada nova demonstração atraía curiosos, mas não soldados.
Escreviam sobre ele como curiosidade, mas continuavam produzindo. Ninguém queria admitir que uma máquina feita por patriotismo tinha virado símbolo de impotência técnica. Para entender o quanto o tanque de Semplio era absurdo, basta compará-lo com um único modelo real da época, o japonês Type 95 Hago. Esse veículo havia sido desenvolvido quase uma década antes, mas superava o projeto neozelandês em todos os aspectos. Leve, ágil, capaz de avançar por selva e areia, pesava apenas 7 toneladas e atingia 45 km por hora. Ao lado dele, o monstro de Semplio, arrastando-se a 12 km por hora, parecia um trator perdido num desfile militar. A altura do tanque neozelandês chegava a 3,7 metros, maior que qualquer blindado contemporâneo. O Type 95 tinha apenas 2,28. A diferença de 1,5 metros significava uma coisa. No campo de batalha, o tanque de Semplio podia ser visto de longe, como um farol gritando: "Atirem aqui!". Para um artilheiro inimigo, era um sonho. Enorme, lento, oscilante. O armamento do Hago era simples, mas real. Um canhão de 37 mm e 2 metralhadoras 7,7. Com isso, conseguia destruir blindados leves e posições fortificadas. O tanque Semplio tinha apenas 6 metralhadoras Bren, ótimas para infantaria, inúteis contra a blindagem. Mesmo disparando todas ao mesmo tempo na mesma área, só conseguiriam arrancar a tinta de um tanque. Soldados brincavam: "A gente precisa de uma marreta, não de mira, para terminar o serviço depois da recarga." A diferença de velocidade tornava o combate impossível. O Type 95 podia manobrar rapidamente, mudar de posição, flanquear. Semplio precisava parar completamente para girar sobre as próprias esteiras, deixando 2 marcas profundas no chão. Enquanto seu motorista lutava com as alavancas, o tanque japonês podia mudar de direção 3 vezes e atacá-lo por trás. Não era um combate, era uma caça, em que a presa rasteja e o predador escolhe o ângulo do golpe. A instabilidade também era grave. Com o centro de gravidade alto, o tanque de Semplio podia tombar até em inclinações moderadas. Militares calcularam: o limite seguro era de 15 graus. Mais que isso, a máquina caía de lado feito um gigante bêbado. E lembremos, a Nova Zelândia é um país de colinas e montanhas. Na prática, o tanque só podia operar em áreas planas, como aeroportos ou estádios. Ironia amarga. O melhor campo de batalha para ele seria o estacionamento de um supermercado. Surgiram também problemas de autonomia. O tanque de Semplio percorria cerca de 160 quilômetros com um tanque cheio. Para patrulhar a costa, isso mal dava para um único trajeto de ida e volta. O Type 95 fazia 210, quase 30% a mais. No mapa parecia pouco. No combate, significava tudo. O japonês podia recuar, perseguir ou reposicionar, enquanto o neozelandês precisava parar para abastecer. Os jornalistas adoravam a comparação. Se o tanque japonês é um guepardo, Semplio é um hipopótamo tentando alcançá-lo no pântano. E de certa forma era isso mesmo. Nos exercícios, a máquina deixava rastros profundos na lama, rangia em cada irregularidade e soltava nuvens de fumaça negra. Ao tentar subir um pequeno morro, o casco raspava no chão, as esteiras patinavam e o veículo literalmente subia arrastando a barriga. Os testadores anotaram: um tronco caído seria barreira suficiente para pará-lo. Além disso, havia a tripulação, 8 homens. Cada um espremido num espaço minúsculo, onde mal conseguia virar o corpo. O comandante via apenas um estreito setor pela fenda da torre. Os atiradores trabalhavam às cegas, guiados por gritos. O ruído era ensurdecedor e as ordens se perdiam no motor. Após meia hora, os soldados saíam do tanque suados, atordoados, com cotovelos machucados pelas paredes. Um deles escreveu no relatório: "Ninguém aguenta muito tempo nesse caldeirão. Não é serviço, é castigo." Ironicamente, Bob Semplio nunca escondeu o orgulho. Afirmava seriamente: "Nosso tanque prova que até um país pequeno pode criar suas próprias armas." Mas a essa altura, todos já sabiam. Chamar aquilo de arma era capricho. Não tinha precisão, não tinha velocidade e transformava cada teste num espetáculo de barulho e trepidação. Na prática, o gigante neozelandês não tinha vantagem alguma sobre o inimigo. Não assustava, não protegia, não atacava.
existia por um único motivo: mostrar até onde vai o impulso humano de fazer alguma coisa, quando não se sabe fazer direito. No início de 1942, até os últimos defensores do projeto já sabiam a verdade. A ofensiva japonesa foi contida pelos americanos em Midway. A ameaça de invasão à Nova Zelândia desapareceu e começaram a chegar tanques de verdade do Reino Unido e dos Estados Unidos. Quando desembarcaram os primeiros Valentine britânicos e Stuart americanos, todos perceberam o quão inútil era o trator de Semple. Eram mais baixos, mais pesados, 3 vezes mais rápidos e, acima de tudo, capazes de lutar. Ao lado deles, o monstro neozelandês parecia uma caricatura. O comando militar tentou encontrar algum uso razoável para aquelas máquinas. Falaram em patrulha costeira, posições fixas de tiro, fortificações móveis. Mas todas as propostas esbarravam no mesmo problema. Eram impraticáveis demais para qualquer função real. O perfil alto tornava o tanque uma mira perfeita. O motor consumia combustível demais. As esteiras se desgastavam em um dia. E o reparo exigia uma equipe inteira de mecânicos. Soldados o apelidaram de túmulo do ministro feito à mão. E até oficiais já não contestavam. 3 unidades foram construídas. Cada uma custou o equivalente a um tanque britânico completo, com canhão. Nenhuma entrou em combate. Nenhuma disparou contra um inimigo. Ficaram paradas em campos de treinamento, servindo como alvo em exercícios, enferrujando sob a chuva. De vez em quando, novatos as visitavam, como peças de museu de uma época desesperada. Logo, o exército recebeu a ordem. Todos os tanques de Semple deveriam ser desativados. As metralhadoras Bren foram retiradas e enviadas à infantaria, onde ao menos serviam para algo. As chapas de blindagem viraram sucata e os tratores Caterpillar voltaram ao trabalho civil, nivelar terreno e puxar rolos em obras. Ironicamente, foi nessa função que finalmente se mostraram úteis. Máquinas que jamais defenderam o país em guerra acabaram ajudando a construí-lo em tempos de paz. Bob Semple, até o fim da vida, continuou acreditando que tinha feito certo. Insistia que seu tanque era um símbolo de autossuficiência e um monumento à determinação nacional. Havia certa verdade nisso. Em um país sem recursos nem experiência, ele realmente mobilizou trabalhadores, deu propósito e transmitiu a sensação de que todos participavam da guerra. O problema é que, nas guerras, sensação não salva vidas. Engenheiros diziam que discutir com o ministro era inútil. Ele acreditava que se colocasse patriotismo suficiente no aço, ele viraria blindagem. Com o tempo, a história esqueceu detalhes e transformou Semple em lenda, o homem que construiu um tanque do nada. Para alguns, um herói. Para outros, símbolo de ingenuidade e excesso de confiança. Hoje restam apenas fotos e alguns fragmentos do casco em museus. As marcas de solda e os rebites grosseiros ainda estão lá, com a placa Tanque de Bob Semple, projeto da era do pânico geral, construído na Nova Zelândia, 1940. Agora, o tanque é citado em aulas de história militar como exemplo do que acontece quando política substitui técnica, quando decisões são tomadas com base no medo, não no conhecimento, quando boa intenção tenta ocupar o lugar da engenharia. O tanque de Bob Semple nunca entrou em batalha, mas deixou uma lição: patriotismo não vira blindagem. Na Nova Zelândia, lembram dele com ironia, mas também com um tipo estranho de carinho, porque naquela caixa de aço, que temia até virar numa colina, ainda havia algo humano: teimosia, esforço, vontade de proteger a própria terra a qualquer custo. E ao ver suas fotos, você entende. Ele não era sobre guerra, era sobre pessoas tentando fazer o impossível com o que tinham. Por isso, a história do tanque de Bob Semple permaneceu como aviso. Ela mostra que entre genialidade e absurdo existe apenas um passo e uma solda.